Livro de Ezequiel, capítulo 33. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos teus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhas anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não o falares, para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Versículo 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Versículo 11. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Aleluia. Até aqui o versículo 12. Aqui nós vemos, nesse trecho da palavra de Deus, nessa passagem bíblica, o qual Deus fala ali com Ezequiel, mais uma vez, e diz para que Ezequiel viesse a falar ao povo, né, que a espada está por vir. E Ezequiel, ele é designado como um atalaia. O que é ser um atalaia? Né? Terrenamente falando, um atalaia é aquele que é um sentinela, é aquele que vigia, é o que guarda, é o que orienta. Ou seja, eu trabalhei 12 anos de vigilante. Eu sei muito bem o que é ser um atalaia, ou seja, você está ali numa empresa, você é designado, né, a impor ali e falar sobre as regras do lugar, do local, e sobre perigos ou coisas ali, e você tem que orientar aquele povo, os funcionários. E muitos, na maioria das vezes, não gostam do vigilante, porque ele é o cara que traz as regras, mas as regras para o próprio bem do povo, dos funcionários. Mas eles não entendem isso, na maioria das vezes, né? Na sua maioria das vezes. Quem é vigilante aqui sabe do que eu estou falando. Mas enfim, trazendo para a nossa vida espiritual, o atalaia é aquele que orienta o povo, quando o povo ali estão andando por caminhos tortuosos, cometendo certos erros do qual eles já sabiam que aquilo era errado, porém passaram a praticar novamente, se desviaram do foco, se desviaram do caminho reto, né? Mas aí eles vão se trombar com o atalaia, eles vão encontrar um atalaia, aquele que leva a sério, né, os ofícios de Deus, os desígnios de Deus, assim como Ezequiel levava a sério, e vários homens de Deus levaram a sério. Naquele tempo, profetas eram usados por Deus, Deus falava usando os seus filhos, né? E cada um ali tinha um ofício, cada um era designado a algo.
E Ezequiel foi designado como um atalaia, né? E ali Deus explica tudinho. Ele fala, tu vai lá, Ezequiel. Ó aqui no versículo 7, ó. A gente vê aqui, ó. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. O próprio Deus chamou Ezequiel de atalaia, para vocês verem que não é eu que estou falando, mas é na Bíblia. E Deus falou as palavras aqui da minha boca, tu ouvirás e tu lhe anunciarás àquele povo. Tu vai falar para eles, né? Que a espada está por vir. E aí, como tá? Como está a vida de cada um? Como está a sua caminhada? Irmãos, vamos resumir aqui o que é a espada. A espada é a justiça divina. A espada é um ponto final na vida e vida espiritual, né? Ou seja, quando chega um momento que está prestes ali, ou seja, você está por uma linha tênue, pode acontecer sua partida dessa terra. E você tem a chance de ter a sua salvação, ou seja, a vida eterna, porque quando morremos aqui não acaba, como muitos pensam que acaba. A nossa vida não é só essa vida terrena, não é só essa carne aqui, ó, né? Mas somos feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é isso mesmo, né? Morreu, vai ser enterrado do pó, viemos para o pó voltaremos. Os bichos vão comer nossa carne, vai apodrecer, e é isso mesmo. O espírito torna Deus que o deu, e a alma é onde está ali, ó, concentrado tudo, a nossa vida, os nossos sentimentos, e é onde nós teremos a vida eterna, seja no céu ou no inferno. Eu acredito na Bíblia. E Deus usa os seus filhos, assim como estava usando Ezequiel aqui. E Deus fala, então tu vai lá e avisa Ezequiel. E Ezequiel assim ele cumpria. Muitos hoje não cumprem os seus ofícios, do qual designados por Deus. Alguns nem designados foram, ou seja, alguns se autodenominam ali, se autodenominam profetas, se autodenominam bispos, pastores e tal, mas não foram levantados realmente por Deus. Mas não é esse o mérito, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas você aí que está me ouvindo, que é um líder espiritual, leve a sério as coisas de Deus, tá bom? Leve a sério as coisas de Deus. Não vai pensando que é brincadeira não, porque com as coisas de Deus não se brinca. Hoje em dia a gente vê um monte de profetada, tá ligado? Um monte de pessoas dizendo, se autodenominando profetas. Olha aqui, profeta no tempo de hoje nem existe mais. Mas se você se autodenomina um profeta, você tem cumprido com o seu ofício? Você tem feito, está fazendo valer? Ou você tem usado a palavra de Deus apenas para se deleitar ao seu bel prazer, para arrecadar riquezas ou desfrutar de outras coisas mais, né? E se achar que é o bambambam, se achar que é um semideus, que é um pavãozão, né? Tá ali com as suas penas ali se mostrando que é o poderoso, que é o pai, coisa e tal, tome cuidado, viu? Eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu sou apenas um simples reles mortal também, ser humano, falho, né? Dotado de muitas falhas. Só que é o seguinte, eu me sinto muitas das vezes, na maioria das vezes, no meio do povo, tento estar atento à voz do atalaia, para que eu não seja pego de surpresa, e muitas das vezes eu me sinto também como um atalaia, porque aquilo que Deus colocou e otorgou na minha mão, eu não desperdicei não. Eu sou um rapper, compositor, poeta, de ideologia cristã, ou seja, as letras que faço são letras litúrgicas, falam sobre a vida e vida espiritual, falam sobre muitas coisas dessa terra também, só que no final eu sempre falo que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que sem o Espírito Santo não somos nada. E eu levo muito a sério as coisas de Deus. Muitas das vezes eu cometo vários deslizes, como um pecador e falho que sou. Porém eu sei que eu tenho que me atentar. E o tempo está mais que próximo, a espada está aí, para mim e para você.
A espada está aí. Qualquer momento nós podemos partir dessa para outra, meu irmão. O dia de amanhã não me pertence. O dia de amanhã não cabe a mim, não cabe a você. Mas cabe a nós uma coisa: prestarmos atenção. Cabe a nós uma coisa, né? Nos colocarmos na brecha, nos achegarmos mais a Deus, né? Porque aqui, Ezequiel, uma das coisas do qual foi, né, da parte de Deus, veio ao seu coração para que ele viesse falar ao povo, era que o quê? Que o justo não viesse se vangloriar da sua justiça, achando que já está salvo. Ou seja, você praticou, eu pratiquei justiça de um tempo para trás, e no momento eu estou vivendo em iniquidade. Se eu morro na minha iniquidade, eu não vou obter a minha salvação. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? E da mesma forma, o ímpio, muitas pessoas julgam o cara ali, pá, mas o cara roubou, o cara matou, o cara fez isso. Se esse cara se converteu dos seus maus caminhos, em espírito e verdade, de coração, porque Deus sonda e conhece o coração de cada um. Tá entendendo? O ser humano pode enganar ele mesmo, pode enganar um ao outro, mas a Deus ninguém engana. Então, se ele se converteu dos seus maus caminhos, de fato, não é eu que estou dizendo, mas é a Bíblia. E eu acredito na Bíblia porque é a boca de Deus. Diz que esse tal obterá a salvação da sua alma. Porque ele entendeu e levou a sério. E passou a viver uma vida íntegra. Então ele soube abraçar a sua chance e fazer valer. Como da mesma forma que eu disse aqui antes. Que o justo, que acha que já foi justificado porque um dia aceitou Jesus e acha, meu irmão, já estou salvo, obtive minha salvação. E vive uma vida dissoluta, ao seu bel prazer, usando até mesmo de alguns dons, de alguns talentos, para obter, digamos assim, como a gente pode falar, para obter prazeres próprios, como eu disse aqui, viver os seus próprios desejos, os seus próprios deleites, né, o seu bel prazer, né, se vangloriar e se beneficiar, digamos assim, né, das coisas de Deus de uma forma errônea, de uma forma carnal. Não pense que você passará batido. Porque Deus, ele vê todas as coisas. No dia lá do juízo, muitos vão ouvir aquela triste frase: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu anunciei. Se tu morreu na tua iniquidade, meu amigo, se eu morrer na minha iniquidade, meu amigo, eu perderei aquilo de mais precioso, que é a salvação da minha alma. Assim com cada um de nós acontecerá. Portanto, vigiemos, prestemos mais atenção, a voz dos atalaias, a trombeta sendo soada, sendo tocada, para que nós venhamos endireitar as nossas veredas, certo? Venhamos voltar a trilhar pelo caminho reto, o caminho de retidão, né? E é isso, porque ninguém viverá da justiça que praticou lá atrás e obterá sua salvação dessa forma, como aquele que praticou vários crimes ou pecados, mas ele se converteu do seu mau caminho. Ele não perderá a sua salvação se ele mudou de vida, se ele foi transformado enquanto houve tempo. Essa é a ideia. E Deus falou com Ezequiel para que ele anunciasse. Aí o que acontece? Nós vemos aqui no versículo 17, muitos, como nos dias de hoje também, muitos chegam e falam isso. Todavia, os filhos do teu povo, o versículo 17, dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Versículo 18, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, no versículo 20, não é justo o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Né? Ou seja, muitos ainda querem dizer que não é justo os caminhos de Deus. Justo não são os nossos caminhos, como diz o meu parceiro e amigo Mano Reco, pastor Mano Reco.
Pô, meu irmão, seguinte, Adão cometeu o erro lá, tá ligado? Desobedeceu a Deus e eu que tenho que pagar o pato, né? Né? Mas peraí, da mesma forma que por um homem entrou o pecado no mundo e fez com que nós nascêssemos no pecado, certo? E nascêssemos já tropeçando nos nossos próprios erros, na nossa própria carnalidade, por um homem veio a justiça, veio o amor. Por Jesus, considerado o segundo Adão, por ele veio a justiça. E quando passamos a conhecer o seu sacrifício na cruz, tudo o que ele fez, ele foi designado pelo próprio Pai, por Deus, e por amor, né? Por amor à humanidade, ele se sacrificou e verteu todo o seu sangue para que hoje nós tivéssemos a chance de termos a salvação da nossa alma. Então acredite, né? Injusto é, nós sabemos disso, e não nos esforçarmos para seguir o seu caminho. O caminho de luz, o caminho, a verdade e a vida, que é o próprio Jesus. Então que possamos entender, né? A salvação é conquistada dia após dia. Dia após dia. Eu tenho que vencer o meu eu, né? O meu eu aqui dentro, ele grita. Quer viver os meus próprios desejos, quer viver da minha forma. Muitas das vezes eu quero vingança. Muitas das vezes eu guardo mágoa, eu guardo rancor. Mas eu tenho que me livrar de tudo isso. Eu tenho que aprender a colocar de fato nas mãos de Deus tudo aquilo que se diz respeito à vontade de Deus, que se diz respeito aos seus desígnios, que se diz respeito a Ele como Deus. Tem coisas que não é para que eu entenda, mas que eu apenas confie e coloque a minha fé em ação, para que Deus haja ao meu favor. Então, você que foi designado por Deus por algum ofício, algum cargo de ofício, como um pastor, um líder espiritual, um diácono, um atalaia, leve a sério aquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Faça de todo o seu coração, né? Com todas as suas forças, em nome de Jesus. E não se esqueça de você mesmo, né? Se coloque sempre na brecha. Vamos nos colocar, vamos buscar a Deus, buscar se fortalecer no Senhor, é o que necessitamos. Para que venhamos não somente alertar muitos, fazer com que muitos alcancem sua salvação, mas como que nós também venhamos alcançar, que nossos familiares venham alcançar, através de nós, das nossas vidas, venhamos levar a sério as coisas de Deus, que são espirituais e que se discernem espiritualmente, e fazer com que muitos venham entender isso, que não venhamos esquecer, amém? Glória a Deus por nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus.